Irmãos, só ouvi um amém, parece, ou dois. A paz a todos, então. Amém. Esse é que a paz só dei foi a todos, não foi só para alguns, não, tá? Brincadeiras à parte, vamos abrir no texto que ali está, Êxodos, capítulo 25, apenas o verso 8. Tá ruim de enxergar ali, né, Camila? E eu queria colocar um negócio, nem sei se vai dar certo. Só para a noite talvez vai dar certo. Mas assim você coloca a imagenzinha que tem aí. Todos encontraram? Êxodos, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, verso 8. Diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Mas façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e também de cada utensílio. Somente até aí. Feche seus olhos só mais um instante. Senhor, mais uma manhã se formou, mais um dia o Senhor nos presenteou para que nós vivamos. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela vida que permanece nesse corpo que é mortal, que é corruptível, que é limitado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos parar tudo à nossa volta e dedicarmos um tempo às coisas do Senhor, ou pelo menos para ouvir a Tua voz através dos louvores, através das ministrações, e também vamos ouvir, temos certeza, através da Sua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor ajude os corações que estão aflitos aqui e aqueles que estão em casa. Que o Senhor traga descanso, paz, tranquilidade, para que todos possam receber a sua palavra e ninguém venha perdê-la. Quanto a mim, Senhor, mais uma vez eu rogo ao Senhor para que me ajude, para que eu possa ser uma bênção para os meus irmãos. Não quero ser outra coisa, senão uma bênção. E quando eu não for mais possível ser uma bênção, Senhor, então talvez tenha chegado o momento da minha partida. Mas eu te peço que o Senhor me dê esse privilégio, para que eu possa trazer aquilo que eu entendi, que o Senhor plantou no meu coração, e possa dividir, compartilhar com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já brincou daquele joguinho dos 7 erros? Nunca brincou? Thaís fez um... O que é isso? Joguinho dos 7 erros é aquilo ali, Thaís. Não sei, acho que vai dar para ver sim. São duas figuras aparentemente iguais, mas que por causa de alguns detalhes, elas se tornam diferentes. Vamos brincar um pouquinho? Vamos ver qual é a primeira diferença que você encontra entre a primeira... Vamos colocar, por exemplo, a primeira figura como referência, tá bom? Hã? Tira a máscara, senão eu não vou entender, filho. Está sem a antena. Ah, está faltando uma antena, né? Você acredita que eu achei os 6 erros, 7 ficou faltando antena? Eu não achei. E como é que pode, né? Tem coisas que você de imediato vê. Tem coisas que você não vê e outras pessoas veem. Ah, tudo bem, a anteninha é diferente. O que mais? Hã? Rapaz, estou ruim de audição. A asa. Ah, tá bom. Você está com máscara também, Rodrigo? É a asa. Tudo bem. Um tem 2 asinhas, né? E o outro tem 3 asinhas. O que mais? 2 erros. A luminária, a pastora falou. 3. Hã? O botãozinho da roupa. É verdade, Rodrigo. 4. O que mais? Não, a anteninha já foi. Ah, já foi. A pastora falou da luminária ali. Já foi. Já citou. Hã? O sapato. Esse aqui está sem sapato, né? E o que mais? Faltam 2. Hã? O cano que desce da pia, né? É isso? Foi isso, Kelly, que você falou? Então tá bom, 6, falta mais um. Ih, meu Deus, agora vamos ficar o resto da mensagem aqui, quer ver? Não vou poder nem pregar que a gente vai achar o bendito 7º erro. Acha, gente? Tá faltando algum dedo? O banco?
Ah, é verdade, a pilastra que segura o banco ali lá embaixo tem uma espécie de um detalhezinho ali, né? Foi ele que achou? Também, né, Gu? Você está com a imagem privilegiada também, né? A imagem do Gu também é privilegiada, né? É interessante que os detalhes fazem toda a diferença, né? Vocês repararam? Aparentemente, quando nós olhamos, se nós não falássemos sobre o jogo dos 7 erros, você fala assim, são duas figuras que retratam a mesma realidade, são iguais. Aí, talvez, aqueles que são mais meticulosos, mais detalhistas, falar assim, eu vi alguma coisa, parece que está faltando uma asa ali, mas, no geral, se nós colocássemos essas duas figuras e não falássemos sobre o jogo dos 7 erros, provavelmente nós não nos ateríamos a esses detalhes. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar hoje, porque a vida é semelhante a essas coisas. Quando a gente faz uma leitura assim atenciosa da Bíblia, não aquela leitura corrida, mas uma leitura sem pressa, uma leitura dedicada, talvez, a cada palavra que você está lendo, a cada verbo que está expressando uma ação, a gente vai perceber que o nosso Deus, Ele é um Deus que é rico em detalhes. Nosso Deus é um Deus detalhista. Eu ia até perguntar antes de nós começarmos, quantos aqui são detalhistas? Talvez algumas pessoas dizem assim, eu não gosto de detalhe. O negócio é assim, toca a vida para frente, vamos embora. Mas a vida ela é feita de detalhes. Nós percebemos, por exemplo, logo cedo na obra da criação, na sua maior obra da criação, a expressão de detalhes, que é o homem. Você já reparou como você é cheio de detalhes? Às vezes a gente fica perguntando, para que servem os cílios? Para que serve a sobrancelha? Mas já experimentou tirar o cílio e a sobrancelha? Eu não estou dizendo só no aspecto da feiura que você vai ficar, até o mais lindo vai ficar feio. Mas existe uma finalidade para tudo isso. Quando a gente olha para nós mesmos, quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que tudo aquilo que o homem precisa para ele viver satisfatoriamente e para ele viver plenamente nesse mundo, com as outras pessoas, ele já possui. Não existe nada que falte em mim, em você, que talvez nós pudéssemos olhar na obra da criação e dizer assim, poxa, se Deus tivesse feito isso, eu viveria muito melhor. Até porque, mesmo que se nós nos atrevêssemos a dizer isso, nós estaríamos talvez nos colocando no lugar de Deus, dizendo assim, Deus, eu sei que Tu és Deus, mas se eu fosse Deus, eu no seu lugar teria feito isso. Como meu pai uma vez disse, eu já disse aqui, meu pai disse que seria bom que nós tivéssemos um olho na ponta do dedo. E eu falei, para que isso, pai, um olho na ponta do dedo? Para que quando chegasse uma pessoa em casa e você estava devendo para algumas pessoas e não queria ter o contato com essa pessoa, vamos imaginar que aqui à porta você só faria assim, olharia lá e veria quem é a pessoa. Eu falei, tudo bem, né? Mas o dia que você desse uma martelada na cabeça do dedo, você ficaria cego. Então seria um grande problema também. Então Deus fez as coisas perfeitas, colocou o olho no lugar certo. Vamos andando aí. Por exemplo, nós temos um corpo, Creidiane, que possui sentidos que põe a gente em contato com o mundo exterior. Nós sabemos que nós não somos esse corpo. Esse corpo faz parte daquilo que nós somos, mas nós não somos esse corpo. Tanto é que quando a vida sai desse corpo, a primeira coisa que as pessoas fazem, mesmo com tristeza, amargura, elas fazem o quê? Elas levam essa pessoa para ser sepultada. Mas o corpo não é a pessoa? Não. É apenas a parte do ser humano que coloca o ser humano em contato com o mundo o quê? O mundo exterior. Por exemplo, através da visão, nós não só conseguimos enxergar o visível, mas também nós conseguimos enxergar as mais diversas cores que compõem esse visível. Com exceção daqueles que têm o problema do daltonismo, que são daltônicos, que não conseguem enxergar todas as cores, alguns dizem que é meio que preto e branco, mas a visão, você enxergar, não é só a questão de você enxergar o que está diante de você, mas você consegue perceber as diversas cores. Nós não enxergamos simplesmente uma cadeira, nós enxergamos uma cadeira da cor marrom ou da cor bege, que tem os pés pretos. Eu enxergo a camisa da Júlia ali, é uma camisa que predominantemente tem o preto, mas está cheio de coraçõezinhos vermelhos, tem o Garfield, embaixo parece que tem um ursinho aí do lado do Garfield, é isso mesmo? Então, o ursinho é marrom e todas essas belezas nós conseguimos perceber através do quê? Da visão. Nós temos uma audição, meus irmãos, que às vezes é capaz de ouvir sons quase que imperceptíveis. Tanto é que quando você faz o teste audiométrico, para aqueles que já estão perdendo a capacidade auditiva, chega num dado momento a pessoa tocou lá uma frequência, colocou uma frequência,
E ela diz assim, olha, quando você começar a ouvir algum som, você me avisa. E eu me lembro quando eu fiz um teste audiométrico, por conta de um problema que eu tive no meu ouvido, nos meus ouvidos, quando eu comecei a ouvir o som, eu fui dando um toquinho, fui apertando. Eu estava feliz, falei, estou ouvindo tudo, estou ouvindo tudo, estou ouvindo tudo. Chegou no final, ela falou assim, antes daquela primeira frequência que eu ouvi, tinha pelo menos mais 3 ou 4 frequências, e eu não tinha ouvido, por conta do problema que tinha desenvolvido. Mas o ouvido humano, na sua totalidade, na sua capacidade, ela tem capacidade de captar esses sons que são quase que imperceptíveis para outras pessoas. Por exemplo, nós temos um olfato tão apurado, a ponto de algumas pessoas serem dotadas daquilo que nós chamamos de hiperosmia. Sabe o que é hiperosmia? É uma capacidade que a pessoa tem de detectar, de captar o cheiro das coisas que talvez outras pessoas não têm. Por exemplo, eu assisti um filme onde pessoas que trabalham nessa área, são pessoas que, por exemplo, que para degustar vinho, perfumes, são pessoas que são contratadas justamente para poder diferenciar o cheiro dos perfumes, para poder classificar cada perfume. Eu assisti um filme onde uma mulher, ela foi assaltada, e nesse assalto, ela era uma mulher que ela era privilegiada de ter hiperosmia, né? Ela conseguia captar vários olfatos. Ela não conseguiu ver o bandido, mas ela falou assim, eu senti o cheiro dele. Não é o cheiro do perfume dele, não era o cheiro da camisa, nada, o cheiro da pessoa. E por incrível que pareça, ela conseguiu identificar a pessoa e de fato era o assaltante através do cheiro da pessoa. Você imagina a capacidade que essa pessoa tem de sentir o cheiro. Se você soltar um pum na frente dela, você mata, você acaba com ela. Porque ela se atém para os detalhes. Nós temos um tato tão fino que nós conseguimos às vezes perceber o leve toque de um cabelo que cai nas nossas costas. Já percebeu? Se eu estava andando com a minha esposa, eu falei assim, alguma coisa está me incomodando, caiu alguma coisa aqui, eu passava a mão e não conseguia tirar. E ela foi lá e falou assim, tem um fio de cabelo, tirou o fio de cabelo, acabou. Aí eu pergunto para você, quanto pesa um fio de cabelo? Eu nem sei quanto pesa um fio de cabelo, ele deve ter o peso dele lá. Mas é interessante que o tato, ele tem essa responsabilidade, quando toca alguma coisa em você, você sente. Você pode até não perceber o que foi, mas você sente alguma coisa, é a capacidade que nós temos. Nós temos um paladar capaz de reconhecer os mais diversos tipos de sabores comestíveis e não comestíveis. Tudo isso porque Deus, quando criou o ser humano, ele se ateve o quê? A detalhes. Ele não queria que simplesmente o ser humano enxergasse, mas ele enxergasse todas as cores que compõem aquilo que Deus fez, para que ele pudesse desfrutar de tudo isso. Ele não simplesmente permitiu que nós ouvíssemos, mas que nós ouvíssemos com uma capacidade mais fina. Ele não simplesmente nos dotou com a capacidade de poder nos alimentar, mas de poder sentir e diferenciar o sabor de cada alimento. Por quê? Porque Deus é um Deus detalhista. Eu coloquei esse jogo dos 7 erros, porque na realidade, o que vai diferenciar uma figura da outra, um painel do outro, são os detalhes. E às vezes nós não somos pessoas detalhistas. O texto que nós lemos, apenas um versículo, ele fala que na confecção do santuário para Deus, que ele estava dizendo para confeccionar, Deus informou qual era o material que deveria ser usado. Deus não disse, eu quero que façam um santuário, criem aí vocês. Não, eu quero que vocês façam um santuário para mim, mas eu vou ditar para vocês qual é o material que eu quero que vocês usem. Eu vou ditar qual vai ser o tamanho das peças, quais serão as peças que vocês terão que usar nesse santuário. Deus é tão detalhista que ele diz assim, olha, a peça tal, a peça Y, a peça X, eu eu quero que vocês banhem com ouro, outras podem ser banhadas com prata, outras podem ser banhadas com bronze, mas tem que ser feito do jeito que eu estou informando para vocês. Para vocês terem uma ideia, o tecido que cercaria o átrio, que delimitaria o átrio ali, também não foi uma sugestão de Deus, não. Ele disse qual tecido que ele queria que fizesse a cerca do átrio. Ele colocou com riqueza de detalhes, não foi uma sugestão, foi um mandamento.
Quando você olha para as vestes do sacerdote e também do sumo sacerdote, foram ricamente informadas e detalhadamente informadas por Deus. Nenhum sacerdote, nenhuma pessoa que confeccionou a roupa do sacerdote ou do sumo sacerdote ou fez qualquer outra coisa para esse santuário, fez de livre e espontânea vontade. Não, Deus deu medidas, deu tipo de material, deu com riqueza de detalhe a forma com que Ele queria que fizesse cada elemento que comporia esse santuário. Porque, mais uma vez eu digo, Deus é um Deus de detalhes. E não somente Deus é um Deus de detalhes, mas também a vida que Ele deu a cada um de nós também é uma vida feita de detalhes. Mas esses detalhes não são impostos por Deus. Ou seja, os detalhes que compõem a sua vida não são impostos por Ele, como Ele fez quando Ele disse que queria que fizessem o santuário, dando a eles medida, materiais, os tipos de material que seria usado para banhar, ouro, prata, bronze. Não, Ele deu uma vida a você, essa vida que é feita de detalhes, mas os detalhes que vão compor a sua vida, não é Deus que vai dar a você, mas é você que vai dar a você mesmo. Ele deixa que o homem, através do exercício do seu livre-arbítrio, se encarregue de formar o seu todo a partir dos detalhes que você vai escolher ou permitir entrar em sua vida. Eu queria falar nessa manhã sobre a importância dos detalhes na nossa vida. Detalhes esses que nós às vezes não ligamos, não damos importância, mas são esses detalhes que farão parte do todo que nós somos e que muitas vezes vai nos influenciar o resto da nossa vida, que vai fazer grandes diferenças na nossa vida. Detalhes esses que nós nem ligamos. Nós até atribuímos esses detalhes à natureza, à forma com que Deus nos fez. Entenda uma coisa, meus irmãos. Deus nos fez. No entanto, quando o pecado entrou na nossa vida, tudo aquilo que foi feito por Deus em nós, seja material e imaterial, sofreu mudanças. E essas mudanças que nós sofremos foi devido ao aparecimento do pecado. Então nem tudo aquilo que existe em você foi Deus que fez. Não. Embora Deus possa até ter feito, quando o pecado entrou, Ele alterou tudo. Então não podemos atribuir, Deus me fez assim. Não. Nós estaríamos atribuindo a Deus uma obra imperfeita. Deus não me fez assim. Eu nasci assim. Antes, Adão, ele era a imagem e semelhança de Deus. Quando Adão caiu, os filhos que vieram a partir de Adão não foram mais a imagem e semelhança, foram somente a imagem. Por quê? A semelhança é a forma com que nós usamos a imagem de Deus em nós. E o homem nunca mais usou da mesma forma que Deus usa a imagem que Ele colocou no homem. Por isso ele não é mais semelhante. Ele tem a imagem de Deus, mas não mais a semelhança. E se você olhar para a palavra de Deus, fala, pastor, eu não concordo com isso. Veja lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 4, ele fala sobre isso. Que os filhos foram feitos agora conforme a semelhança de Adão. A semelhança do Adão depois que pecou. Eu queria essa manhã então falar com você um pouco e conversar com você um pouco, você que está em casa, sobre a importância dos detalhes da vida. Detalhes que você talvez e eu não temos dado a devida importância. Mas são esses detalhes, porque não é um detalhe, são detalhes da nossa vida. Tente imaginar um quebra-cabeça montado, é a sua vida. Mas o que compõe a sua vida? Cada peça daquele quebra-cabeça. E cada peça que compõe o quebra-cabeça é que vai formar o todo, vai formar a figura. Então os detalhes da nossa vida são como essas peças de quebra-cabeça que vão formando, que vão nos formando. Eu queria falar com você sobre a importância dos detalhes, porque eu tenho visto que hoje, não só fora da igreja, mas também dentro da igreja, nós vivemos um tempo também
onde as pessoas não se atêm mais aos detalhes, principalmente os detalhes da palavra de Deus. Eles entendem que o importante é o resultado final. E nem sempre o resultado final é o resultado final desejado por Deus. Por quê? Porque na realidade o detalhe final é a soma de todos, aliás, o resultado final é a soma de todos os detalhes que nós permitimos incluir na nossa vida. E para você ouvir essa mensagem, você vai ter que ter paciência, porque nós vamos falar sobre detalhes. E se você não tem paciência para ouvir detalhes, e não são detalhes pequenos de nós dois, como diz a música de Roberto Carlos, né? Sérgio que gosta muito de Roberto Carlos, né, Sérgio? É? Gosta um pouquinho, né? Então preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. São os detalhes da nossa vida que formam todo o nosso ser. Quero convidar você para ver o que está escrito em Jó, capítulo 1, você já leu esse versículo com certeza inúmeras vezes. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Até aí tudo bem. Ele estava dizendo que Jó era um homem o quê? Singular na terra. Não existia ninguém parecido com Jó. Nem na sua aparência externa, obviamente a Bíblia não estava falando sobre isso, mas estava falando dos detalhes que compunham a vida de Jó. Ele diz assim que não existia ninguém parecido com Jó. Um caráter como o de Jó. Então ele começa a descrever como era Jó. E Jó não era apenas... Jó era um todo, mas que era composto de todos esses detalhes, que esses detalhes não foram detalhes que Jó observou em si mesmo, mas foram detalhes que Deus observou na vida de Jó. Ele diz assim: não há ninguém na terra como ele. Jó, ele é um homem irrepreensível. Quantos de nós temos atentado para sermos irrepreensíveis? Aliás, às vezes, talvez por uma questão ou por outra, nem sabemos o que é ser repreensível. Os meninos que fizeram comigo encontro de homens, nós falamos sobre a questão de ser irrepreensível. Afinal de contas, quando fala de irrepreensível, mas todo mundo erra, mas todo mundo falha, todo mundo na realidade tem o direito de errar. Nós temos uma fuga para fugir dos detalhes. Mas é o seguinte, quando nós temos uma fuga para justificar a nossa ser irrepreensível, nós estamos dizendo assim, olha, esse detalhe de ser irrepreensível não faz parte da minha vida. Mas Jó, Deus disse para Jó que ele era um homem irrepreensível, era um homem que não precisava ser repreendido. São detalhes que talvez nós não damos o devido valor, mas que Deus dá. Tanto é que a primeira característica, o primeiro detalhe que Deus notou em Jó, que ele era um homem que não precisava ser corrigido. Veja que ser irrepreensível é algo que chama muita atenção de Deus. São detalhes que nós não damos o devido valor, mas que Deus dá um valor muito grande. Segundo, ele diz assim, além de ser irrepreensível, ele é um homem íntegro. Jó, na realidade, ele não me serve parcialmente, mas ele me serve integralmente. O coração de Jó não é parcialmente meu, ele é totalmente meu. Tudo aquilo que Jó faz, independente do que ele está fazendo, seja com vínculos ao reino, ou espirituais ou não, tudo que ele faz com a inteireza de coração em mim. Veja que é um outro detalhe que nós não nos atentamos muito, mas que foi um detalhe que Deus percebeu em Jó. Além de ser irrepreensível, Jó era um homem íntegro, ele era inteiro de Deus. Não tinha nada em Jó que ele fazia concessão para que entrasse em sua vida, para que ocupasse o lugar de Deus. Ele diz mais sobre Jó, diz assim, Jó, ele é um homem que teme a Deus. Veja que o temor, Deus poderia ter enumerado várias outras características, várias outras virtudes na vida de Jó. Mas ele começa sobre ser irrepreensível, ele fala sobre ser íntegro, e agora ele fala que Jó é um homem que teme a ele. Veja que esse detalhe de temer a Deus é algo muito importante para o Senhor. Mas algo que está sendo de certa forma banido da nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos o que não é bom, e temos a consciência disso, mas fazemos isso, e tudo isso nada mais é do que a falta de temor ao Senhor. E ele diz mais, ele é irrepreensível,
ele é íntegro, um homem que teme a Deus, e diz, finalizando, diz assim, e ele se desvia do mal. Ele não está dizendo que o mal nunca apareceu diante de Jó, mas ele está dizendo que todas as vezes que o mal aparecia diante de Jó, ele era um homem capaz de se desviar do mal, nunca enfrentar o mal, ou nunca se sujeitar ao mal, nunca ceder ao mal, mas desviar do mal. Por quê? Meus irmãos, são os detalhes da nossa vida que vão formar o nosso todo. Você é o que é, ou se tornará ainda naquilo que você vai ser, ou você está sendo quem você é, justamente por causa de toda a bagagem que foi ajuntada dentro de você. E cada peça dessa bagagem chama-se detalhes. Coisas que nós falamos, eu não vejo isso como problema, mas isso vai fazer parte do seu todo. Eu não vejo isso também como um problema, mas isso vai fazer parte do seu todo. E todas as coisas que nós não vemos como problema, é que vai fazer e que vai formar o Rodrigo, vai formar o Mauro, vai formar o Rafael, vai formar o Eric, vai formar o Vanderlei, vai formar cada um de nós. Então você não é uma coisa que existe em você. Você é o ajuntamento de todas as coisas que existem dentro de você, coisas que você permitiu entrar na sua vida, coisas que talvez você herdou da sua família, porque talvez a sua família também disse, isso não tem problema nenhum. E você também, da mesma forma, encarou esses detalhes da sua família e permitiu que eles entrassem na sua vida, porque você também entendeu que não faz diferença nenhuma. Mas são esses detalhes que fazem a diferença. Ontem eu saí para um lugar e foi o momento que Deus me inspirou para essa mensagem. Eu fui levar o terno do Pedro para lavar no lugar. Tinha algumas manchas lá que em casa ia ser difícil tirar, tem que ter produto, vou levar. Eu fui no lugar onde minha esposa indicou, estava fechado. Fui no outro, estava fechado. Aí parava o carro, ia para o Google, encontrava um lugar, ia no lugar fechado. A hora que eu estava quase desistindo, porque eu vi um lugar que era um pouco longe, lá na Jacupêssego. Eu falei, vou tentar, o último lugar. E aí, vai ser sorte da minha esposa se encontrar, senão vai sobrar para ela. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, tinha o lugar e o rapaz me atendeu. Só que eu já tinha perdido já 1h30, quase 2 horas procurando isso. Aí o que eu fiz? Entrei dentro do carro e olhei, coloquei no Google, porque eu sabia mais ou menos que eu sou ruim de localização, sou péssimo. Minha esposa, ela é ótima nisso, mas eu sou péssimo. Coloquei no Google e fui indo. A hora que chegou em um determinado lugar, Bruno, eu não entendi assim, aqui eu conheço, agora aqui é comigo. Desliguei o Waze. Meu amigo, aí estou andando. Uma avenida enorme. Falei, nossa, nunca vi essa avenida. Que lugar que é esse? Que lugar? Quando eu fui ver, eu estava longe de casa. Aí eu coloquei o Waze mostrou que eu tinha que virar lá na... Antigamente usava isso aí, baixo da égua, lá onde Judas perdeu a bota. Você tinha que ir lá embaixo e voltar tudo. Tinha me perdido. Aí eu parei, mas onde que eu me perdi? Foi exatamente no lugar que eu estava convicto, que daqui para frente eu sabia. Um detalhe. Ao invés de eu pegar a esquerda, eu peguei a direita. Só foi um detalhe. Houve uma época que nós viajávamos muito e como nos custava caro você errar uma entrada. Numa rodovia, custa muito caro. Uma entrada errada e daqui a pouco você percebeu que está errado e agora para voltar? Você tem que andar 150 km para frente para ter o retorno, não é, Rafael? Para depois voltar para você recomeçar o caminho. Detalhes. 1 Samuel 13:13 diz assim, disse Samuel, ele falando com Saul, você agiu como tolo, Saul, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Quem conhece a história de Saul, sabe que foi por um detalhe, que ele foi deposto do trono, que o profeta Samuel disse assim, sabe o que você é, Saul? Você é tolo, você se tornou um homem tolo por causa de um detalhe. E qual foi o detalhe? O detalhe era que Samuel havia dito para Saul, Saul, espere eu chegar antes de entrar em batalha contra o inimigo, eu vou realizar o sacrifício, e depois de realizarmos o sacrifício e oferecermos a Deus, aí todo o exército estará pronto para batalhar. Saul, num dado momento, entendeu que Samuel estava demorando, e que não ia chegar,
ele como rei se sentiu no direito de realizar o sacrifício esse que ele não podia realizar porque ele era rei, mas não era sacerdote. Ele acabou de realizar o sacrifício, quem que aparece? Samuel. E Samuel perguntou, o que você fez? Ah, não fiz nada, eu só realizei o sacrifício, só foi um detalhe só. É por causa desse detalhe que você perdeu o seu reino. Eu costumo sempre dizer, não precisava existir um Davi, se Saul tivesse atentado para o detalhe. Oferecer o sacrifício não era função de quem? Do rei, era só do sacerdote esse que ele não era. E talvez, quando a gente olha para um quadro, a gente fala assim, nossa, que Deus intolerante. Que Deus intolerante. Porque só porque ele pegou um animalzinho, porque essa é a nossa linguagem, só porque ele pegou um animalzinho, colocou num altar que já tinha e ofereceu para Deus de coração aberto, foi a melhor das intenções, Deus tirou o reinado dele, chamou ele de tolo, porque Deus é um Deus de detalhes. Ele não olha para a sua vida como um todo, só, ele olha para a sua vida também nos detalhes. Por isso que a gente sempre fala sobre a ação e a motivação. Deus não está olhando só para aquilo que você está fazendo, mas Ele está olhando para o que está te movendo a fazer aquilo que você está fazendo. E isso são detalhes. Romanos 5, 3 e 4. Diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Repararam que o desdobramento que a tribulação pode produzir na sua vida é algo positivo e não negativo, mas é feito do quê? De detalhes. O primeiro detalhe é você passar por tribulações. E a tribulação não é vista com bons olhos por nós. Porque o primeiro desejo que vem dentro de nós, diante da tribulação, é o quê? Eu quero sair dela. É isso. Isso se dá com todo mundo. Para não ser injusto, com quase todo mundo. Eu entro em tribulação, eu quero sair da tribulação. Mas é interessante que o texto está dizendo assim, olha, a tribulação, ela vai produzir em você perseverança. Nós queremos ser perseverantes, mas não nos atentamos que às vezes precisamos passar por tribulações para que a tribulação nos ensine a perseverar em Deus, independente do que está acontecendo conosco. E isso são detalhes. E ele diz que produzindo a perseverança vai também gerar em nós um caráter aprovado diante de Deus. E tendo nós um caráter aprovado, vai gerar dentro de nós esperança. São detalhes. Eu começo enfrentando um momento de tribulação. Esse momento de tribulação vai começar a gerar em mim, se eu me submeter em Deus, vai gerar em mim a tão necessária perseverança que poucos têm tido hoje nos caminhos do Senhor. A perseverança vai gerar em mim um caráter aprovado diante de Deus, porque eu estou em Deus e permaneço em Deus e sou obediente ao chamado que Ele me fez, independente do que está acontecendo comigo. Um caráter aprovado, e o caráter aprovado sempre vai gerar dentro de mim o quê? Esperança de um amanhã, de um dia melhor. Mas são o quê? Os detalhes. Eu quero perguntar para você, você tem reparado nos detalhes da sua vida? Ou só tem olhado o resultado final? Ah, eu quero chegar lá, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo. Eu sou isso. Mas você já reparou por que você é isso? Você só é isso que você é por conta de todos os detalhes que somatizados é igual a Mauro, é igual a Rafael, é igual a Maurício, é igual a Roseli. São esses detalhes que nós não valorizamos e achamos muitas vezes até insignificantes. Ah, vamos embora, toca para frente. São esses detalhes que não estão deixando a gente caminhar. Segunda verdade, são os detalhes da nossa vida que deixam grandes marcas também. No livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 26 e 27, diz assim: Mas Eliseu lhe disse:
Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Para que você se situe dentro da história, aqui é o profeta Eliseu falando com o seu servo Geazi, ou Geazi. Naamã tinha ido até o profeta Eliseu porque ele era um homem leproso, sob a recomendação de uma menina que tinha sido levada cativa. Ele veio até Eliseu, Eliseu saiu para fora e disse assim: olha, vai lá e mergulha 7 vezes no rio e você vai ser curado. Como era um rio sujo, ele não queria, ficou indignado, estava indo embora. Só que os servos dele estavam lá e disse assim: meu senhor, será que ele pediu alguma coisa difícil? Faz isso. Até porque, se der errado, o senhor vai voltar para casa o quê? Leproso, do mesmo jeito que o senhor está. Então vai lá, tenta. E o homem foi lá, mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez ele saiu de lá purificado. Quando ele sai dali, Naamã ficou tão feliz, que ele queria agradecer o profeta. Ele começou a tirar daquilo que ele havia trazido alguns tesouros. E quando ele ofereceu o tesouro para Eliseu, Eliseu falou assim: não, eu não quero nada, pode ir embora, não quero nada. Só que Geazi, olha o Geazi, o zoiudão, esperou o comandante do exército do rei da Síria ir embora, deu uma olhada para Eliseu, entrou dentro da tenda, ele falou: vou atrás. Foi atrás, quando chegou no caminho, falou assim: ei, está lembrado de mim? Eu falei: claro que eu estou, acabei de sair de lá. Rapaz, não dá para você dar aqueles negócios que você dá para ele, dá para mim não? Ele falou: claro, não tem nenhum problema. Foi lá e despejou uma quantidade de todas as coisas que ele tinha trazido. Geazi chegou em casa. Quando Geazi chega em casa, Eliseu falou assim: onde você foi? Ah, não, fui dar uma volta. Ele falou: você acha que o meu espírito não estava com você quando você foi? Você acha que eu não vi você descendo da carruagem? Quando Naamã desceu da carruagem, você se apropriou daquilo que não disse que era para você se apropriar? Que não era para você se apropriar? Essa foi mais ou menos a história. Olha como é que termina. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Por isso, agora Eliseu emite uma sentença sobre a vida de Geazi. A lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Aí eu pergunto para você: por que Geazi ficou leproso? E não somente ele, diz que todos os descendentes dele agora nasceriam o quê? Leprosos também. Por causa de um detalhe. Sabe qual foi o detalhe? Falta de obediência. Eliseu disse: não quero nada. E não era para Geazi ter pegado nada. Mas qual o problema de eu ir lá? Eu peguei algumas coisas para mim. Eu não estou cobrando por aquilo que Deus fez através de Eliseu. Apenas eu achei que, como Eliseu dispensou, para mim serve. Esses são detalhes, gente. Qual o problema? Eliseu diz assim: agora a lepra que estava em Naamã, que ele foi curado, agora entra em você e em toda a sua descendência. Detalhes. A gente que não liga para os detalhes, são esses detalhes que fazem a diferença na nossa vida, e preste atenção no que eu vou te dizer, e vai fazer diferença na vida daqueles que descendem de nós, muitas vezes. Às vezes, os nossos descendentes serão reflexo das nossas decisões. Por isso que você vê em algumas famílias, algumas coisas se repetir. Repete no A, no B, no C, no D, até que chegue um momento, alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo e aquilo seja quebrado. Caso contrário, continua repetindo. Por causa do quê? Da falta de obediência. E um detalhe, é só um detalhe. Qual foi o problema? Eu só peguei umas mudas de roupa e umas pecinhas de prata, não tem nada. Eu não estou levando isso para Eliseu, eu estou levando para mim. Mas isso custou muito caro para Geazi. Os detalhes compõem a nossa vida toda. Talvez existam detalhes da nossa vida que está fazendo com que nós sejamos o que somos, ou temos o que temos, ou receberemos o que receberemos por conta de detalhes. Ezequiel 44, verso 10 e 3 diz assim: os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou e vaguearam para longe de mim, indo atrás dos seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Versículo 13:
não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas próprias práticas repugnantes. O profeta Ezequiel aqui ele está falando a respeito de todo sacerdote, ou sumo sacerdote, ele provinha da tribo levítica. Então, todo levita era sacerdote? Não, mas todo sacerdote era o quê? Levita. O que acontece? Num dado momento da história, esses levitas, que também eram sacerdotes, eles se contaminaram e ajudou o povo a se distanciar de Deus, assim como eles se distanciaram. E num dado momento da história, Sérgio, sabe o que acontece? Eles começam a ser afligidos pelo Senhor por conta dessa desobediência, aí eles voltam, arrependidos, Karen, estavam arrependidos. Tanto as pessoas que se distanciaram, quanto os levitas estavam arrependidos. Aí eles voltam. As pessoas estavam arrependidas, se arrependeram, confessaram o seu pecado, tudo bem. Só que Deus fala assim, vem você aqui. Você não era o povão, você era levita, você era sacerdote, você me representava, vem aqui, você é diferente. Senta aqui agora. O que você fazia? Eu sou da tribo de Levi, eu era um sacerdote. Pois é, você se distanciou de mim e ainda permitiu que o povo se distanciasse de mim através do seu distanciamento. Você está arrependido, sacerdote? Eu estou arrependido. Então tá bom. Está perdoado o seu pecado. Só que sacerdote você não vai ser mais. Você pode me servir como porteiro, você pode preparar as ofertas, você pode montar e desmontar o tabernáculo, você pode arrumar a mesa, o pano da preposição, pode fazer tudo isso, mas sacerdote você não será nunca mais. Um detalhe. Fez com que ele fosse perdoado por Deus? Sim, mas a posição que ele ocupava, nunca mais ocupou, por causa de um detalhe. Ezequiel 44:15, ele vai só o versículo posterior agora. Ele agora chama os sacerdotes levitas, mas que não se desviaram. Aqueles que permaneceram, mesmo quando o povo se desviou, por conta dos outros sacerdotes levitas que se desviaram. Mas nem todos se desviaram. Esses permaneceram. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue. Palavra do soberano do Senhor. Vejam que esse grupo de pessoas também eram levitas. Esse grupo de pessoas também eram sacerdotes. Mas existiram sacerdotes que se desviaram e sacerdotes que não se desviaram. Os que se desviaram, se arrependeram, Deus perdoou, mas nunca mais foram sacerdotes. E esses, por terem permanecido fiéis ao Senhor e não terem se desviado, somente esses foi permitido que eles continuassem sendo sacerdote, por causa de um detalhe. Detalhes que a gente diz que não tem nenhum problema. Quem já comprou algum livro com errata aqui? Sabe o que é errata? Errata é, por exemplo, tem a página 33, a próxima página é a 34. Só que às vezes na impressão vem a página 35 e depois da 35 vem a 34. É errata. Ou seja, no lugar da página que deveria ser a página 34, imprimir a 35. Indo da 35 vem a 34. É errata. Ou quando você abre, tem folhas em brancos. É errata. A errata faz com que você entenda tudo errado, quando não é notificado. Porque você lê, a hora que você pula para a página 16, você está na 15, você pula para 16, você continua, você não encontra, está escrito assim, estava plurifé, do outro lado você espera o ando, né? Aí você encontra alguma coisa parecida, você segue a história. Mas não é ali, porque a parte que tem que seguir a história está na página posterior. Foi imprimido errado. E você entende errado. E se não é notificado muitas vezes que existe uma errata ali, você fica sem entender o texto. Porque as páginas foram o quê? Invertidas. São detalhes. É só uma página que foi trocada. Mas por ter trocado essa página, você não vai entender o texto. São os detalhes da nossa vida, meu irmão, que deixam marcas e às vezes marcas profundas.
deixou marcas na vida de Geazi. Ele ficou leproso. E a Bíblia diz que isso nunca mudou. Nem os filhos de Geazi, a descendência, também foram todos leprosos. Nunca mudou. Só por causa de um detalhe. Quando você olha para os levitas, eles só desobedeceram, mas se arrependeram, voltaram. Pois é, mas foi por causa desse detalhe. Por conta da função que eles tinham, quem eles representavam, quando eles voltaram, tiveram um preço. Não serão mais. Foram perdoados? Foram. Morreram, foram para o céu? Foram, mas nunca mais foram sacerdotes. Eu quero parar por aqui essa reflexão, e se você tiver interesse de ouvir a mais à noite, eu vou continuar falando um pouco mais. Eu quero perguntar para você, você tem orado para a sua vida? E você tem atentado para detalhes na sua vida? Minha esposa estava aqui falando de que existem pessoas que estão presas na sua vida financeira por causa de um detalhe. Qual que é o detalhe? São pessoas que não contribuem para a obra de Deus. Estou dizendo aqui, pode ser em qualquer obra de Deus, pode ser que contribuem em outro lugar, mas não contribuem, estão presas. É um detalhe, é só um detalhe, mas que está fazendo com que toda a sua vida financeira fique travada. Existem pessoas que não conseguem perdoar, e por reter o perdão, por causa de um detalhe, só porque não perdoou, fica com a vida travada o resto da vida. É um detalhe. Existem pessoas que ofendem outras pessoas e não querem se retratar, e por isso preferem perder a amizade do que se retratar. É um detalhe, é só se retratar, mas não se retratam. Você não é o que você é por conta daquilo que você entende que você é. Você é o que você é por conta de tudo aquilo que compõe você. Daquilo que você herdou geneticamente, daquilo que veio, daquilo que você foi educado, daquilo que você foi ensinado, não só naturalmente, mas também espiritualmente. Por que a probabilidade de pessoas que são cristãs, evangélicas, os filhos serem cristãos? Por quê? É isso que é ensinado. Por que os filhos de pessoas que professam a fé católica têm grande probabilidade de continuarem sendo católicos? Porque é isso que é ensinado. Por que aqueles que professam, por exemplo, serem espíritas, a probabilidade dos filhos ou de uma família também seguir esse mesmo segmento também é muito grande, porque é isso que é ensinado. São detalhes. Detalhes espirituais, detalhes naturais. Eu quero perguntar para você, você tem observado os detalhes da sua vida? Porque às vezes a gente quer mudar, mas não quer mudar os detalhes. A gente só quer mudar a vida, não quer mais ser quem nós somos, porque tem sido difícil, mas a gente não quer sacar esses detalhes que faz parte da gente e que está fazendo com que a gente se torne aquilo que a gente se tornou. Ou detalhes que precisam ser inseridos na nossa vida. Não são nem detalhes que existem, mas talvez detalhes que precisam ser inseridos e que nunca foram inseridos. E por isso você acaba nunca sendo aquilo que talvez você gostaria de ser ou aquilo que Deus quer que você seja. Porque você não quer inserir esses detalhes. Eu quero que você vá para a sua casa hoje pensando sobre a sua vida. Qual é o detalhe da sua vida que está fazendo ou está contribuindo para que você esteja vivendo o momento que você está vivendo? No caso de Geazi, foi a desobediência. Se ele tivesse ficado junto com Eliseu, nada teria acontecido com ele. Como ele decidiu lá pegar aquilo que Eliseu negou, ele ficou leproso. Quando você olha para a história, não só de Geazi, mas você olha para a história dos levitas, eles deveriam permanecer, mesmo que o povo desviasse, permanecer pregando, ensinando o que era certo. Mas decidiu desviar com alguns. Quando voltaram, receberam o perdão, mas a posição eles perderam, por causa de detalhes. Não perca o melhor de Deus para a sua vida, por conta de detalhes, só detalhes, mas que está fazendo toda a diferença. Nós já falamos aqui de veneno de rato, 90% ou 95% é comida de rato. Apenas 5% é veneno. É só um detalhe que vai tirar a vida do ratinho. Que você possa ser mais atento aos detalhes da sua vida. Até porque Deus é um Deus de detalhes. Talvez existam detalhes em você
que não tem agradado ao Senhor. Permita que Ele tire. E talvez existam detalhes que não faz parte da sua vida e que Deus quer inserir, para que você possa ser aquilo que Deus quer que você seja. São só detalhes, mas que vai fazer parte e vai evidenciar quem você é. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por mais essa manhã. Pai de amor, a Tua palavra foi compartilhada nesse lugar. Eu espero, Pai, e eu digo espero porque eu sei que sou limitado, que aquilo que o Senhor desejou falar neste lugar, através de um vaso imperfeito como eu, o Senhor tenha satisfatoriamente conseguido comunicar através do Teu Espírito que em mim está. Se em algum momento, Pai, eu falhei, eu equivoquei, em algum momento, Senhor, não houve a manifestação plena do Teu Espírito na mensagem, que o Senhor me ajude para que a noite seja diferente e me perdoe pela minha falha. Mas eu te peço também que aqueles que aqui estiveram, em casa também ouviram, possam entender que a vida ela é composta de detalhes e que os detalhes precisa ser dado a eles a devida atenção e o devido valor, porque eles regulamentarão toda a nossa vida. Obrigado por esta manhã, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela palavra. Eu te peço que o Senhor nos leve em paz e que em paz possamos ter um domingo na Tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e também te dê a paz. Amém. Deus abençoe vocês e até à noite, se nós nos encontrarmos virtualmente ou presencialmente.